Então, o tema de hoje são os malefícios do anticoncepcional e como tratar uma síndrome do ovário policístico sem ele. Então, vamos entender um pouquinho por que surgiu o anticoncepcional. O anticoncepcional surgiu na década de 50 com a explosão demográfica, crescimento. Então, criou-se uma pílula, um estrogênio análogo, que eu falei no vídeo passado sobre modulação hormonal e tipos de hormônios. E esse estrogênio, ele faz o quê? Ele barra a ovulação, A mulher deixa de ovular. E a mulher precisa ovular para gestar. Com a pílula melhorou demais a vida do homem vagabundo, O homem que queria ter várias mulheres, mas não queria engravidá-las. Mas ao mesmo tempo começou a matar as mulheres, Porque os anticoncepcionais, como nós vamos ver, têm vários efeitos colaterais. Então, na verdade, o anticoncepcional é um remédio para os homens, Para os homens serem felizes, E para matar as mulheres. Então, o primeiro problema do anticoncepcional está nos fenômenos tromboembólicos, O risco de um trombo, de um AVC, de um infarto. Por isso é que eles são contraindicados em pessoas que têm uma genética para fenômenos tromboembólicos. Qual que é o problema? O problema é que não tem como prever, se essa pessoa tem uma tendência a ter fenômenos tromboembólicos. Mesmo através de exames, esses exames não dão um diagnóstico de certeza, Eles podem dar uma boa ideia, mas não dão um diagnóstico de certeza. E quem antes de passar a usar anticoncepcional colheu vários exames para ver a coagulação, o risco, a tendência a ter fenômenos tromboembólicos? Uma pequena minoria, Até porque são exames caros. Então, imagina se o SUS vai pagar exames desses para as pessoas que fazem acompanhamento por lá. Nunca. Que mais? Que mais temos de riscos com os anticoncepcionais? Então, para surpresa de vocês, agora há pouco tempo saiu listas de substâncias cancerígenas, substâncias que geram, que aumentam a probabilidade de tipos de câncer. Pasmem, os senhores, anticoncepcional tá ali, do lado do cigarro, do tabaco, do lado. Mas como as pessoas tendem a sempre a ter desconfianças, quando eu falo que o anticoncepcional mata, elas não acreditam. Ou, na verdade, não querem acreditar. Então estamos aqui na internet, na BBC Brasil, elementos do seu dia a dia que causam câncer. Então já vamos aproveitar e fazer outros alertas. Aqui de cara temos a luz solar, o tabaco, bebida alcoólica e carnes processadas. Mas acompanharemos aqui. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, os alimentos como tabaco, fumo passivo. Na verdade, tudo relacionado à fumaça, tá? Fumo passivo, poluição, tem aqui embaixo presença de fumaça de motor, exposição à luz solar. Isso aqui é tudo a mesma classe de produtos que geram câncer, tá? Contato com químicos, formaldeídos. E, para surpresa de todos, na mesma classe de produtos cancerígenos estão hormônios da reposição hormonal. Pelo amor de Deus, assiste meu vídeo falando de modulação hormonal. São os dois hormônios análogos e não os hormônios bioidênticos, tá? Pelo amor de Deus, não confunde uma coisa com outra. E anticoncepcionais, que são da mesma classe desses hormônios análogos. Para finalizar, o álcool associado às carnes processadas, como linguiça, como aquilo tudo que vocês gostam de comer bebendo cerveja. Mas, dando sequência, ainda temos outros problemas, Como uma menopausa precoce. A mulher que usa anticoncepcional oral, ela está numa menopausa precoce. Quando elas colhem exames hormonais, os hormônios estão quase que todos zerados, não tem hormônios livres, não tem hormônios funcionantes. E isso vai acarretar de tudo, Já que hormônios dão tudo dentro do corpo, Desde músculo, metabolismo, libido, disposição, sono bom, memória boa. Mas para que você precisa de libido, Para que você precisa de músculo, metabolismo? Para que você precisa de disposição? Não precisa para nada, Você não engravidando já tá bom, De uma maneira muito simples e fácil. Toma uma pílula todo dia e o seu marido fica satisfeitíssimo. Como eu já falei outras vezes, as pessoas acham que tudo eu exagero, Às vezes eu devo exagerar mesmo. Dá uma jogadinha no Google, pessoas que tiveram problema com anticoncepcional oral. Pode ter certeza que você vai encontrar bastante história interessante, bastante mulher revoltada de ter usado anticoncepcional oral.
Então, só para entender mais um pouquinho, o anticoncepcional oral, por ser um hormônio parecido com o hormônio que você tem no corpo e não idêntico, ele entra no receptor, mas ele enrosca na hora de sair. É uma cópia de chave mal feita, porque o mecanismo chama chave fechadura, hormônio receptor. E aí ele acaba elevando uma molécula que chama SHBG, que é uma globulina que se liga em hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais ligados a ela não estão livres para funcionar. Então você é uma pessoa que não tem hormônios funcionando, você é uma pessoa na menopausa, uma pessoa na andropausa. O problema é que você tem 20 anos, né? E não 50. E mesmo as de 50 hoje já não tem mais isso, porque fazem reposição bioidêntica. Mas o foco hoje é o seguinte, gente. Anticoncepcional foi feito para anticoncepção e já disso já tiramos que foi uma bosta, né? Uma invenção péssima, né? Agora imagine então usar anticoncepcional para tratar mioma, para tratar TPM, para tratar síndrome do ovário policístico, endometriose, para tratar aumento de pelo, para tratar acne, para tratar queda de cabelo, pelo amor de Deus, né? Como é que você vai tirar todos os efeitos bons da testosterona para tratar uma acne? Então, na verdade, hoje o assunto é síndrome do ovário policístico e como é que a gente trata sem ter que usar o veneno anticoncepcional oral. Então, primeira coisa, o seu diagnóstico tem que ser bem feito, né? Síndrome do ovário policístico trata-se de uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. Então, não é porque apareceu no seu ultrassom que você tem cistos no ovário que você tem síndrome do ovário policístico. Muito diferente. Então, quais são os sintomas e sinais? Primeiro, uma irregularidade menstrual. Por que que você tem uma irregularidade menstrual? Por falta de ovulação, você não ovula, porque está tudo bagunçado lá dentro, os hormônios estão bagunçados. E um dos hormônios que está muito alto é a testosterona feminina. Então, outro sintoma da síndrome ou sintomas são advindos desse aumento de testosterona na mulher. Então, é o aumento de pelo, é o aumento de acne, o aumento de queda de cabelo. Nós já vamos ver que o principal problema da síndrome do ovário policístico chama resistência insulínica e aí acaba aumentando essa insulina no corpo da mulher. Então, na verdade, são várias alterações hormonais e alterações metabólicas. E no final, as principais alterações são o aumento da testosterona e o aumento da insulina. Então vamos entender um por um. Por essa mulher realmente ter a síndrome do ovário policístico e ter um aumento da resistência à insulina, a insulina acaba não funcionando bem. E aí o pâncreas entende que a insulina não está funcionando e que ele precisa produzir mais. Então começa a haver uma hiperinsulinemia, aumentar demais a insulina no sangue. E aí acontece uma coisa que eu já falei muito, ciclo de insulina. Quanto mais insulina, mais fome você tem. E pior, a fome é de carboidrato, de açúcar simples. E aí o que acontece com a mulherada? Começa a engordar, a acumular muita gordura. E o pior, esse acúmulo de gordura tende a ser no formato do homem, porque a testosterona está aumentada. Então é aquela barriga em formato de maçã, aumenta demais. E pior ainda, qual que é o pior tipo de gordura? É esse, a gordura central, a gordura abdominal, que aumenta o risco cardiológico de ter um infarto, um AVC, um tromboembolismo. E aí imagina você com a sua barriguinha de maçã, aquela cinturona, e aí você está usando anticoncepcional que aumenta o risco de tromboembolismo, infarto, AVC. E olha só como é um ciclo, você aumentou sua insulina e aí você começou a engordar. E aí junto com esse aumento de gordura, com a obesidade, o que vem? Vem o diabetes, vem a pressão alta e acaba no quê? Na síndrome metabólica, que é o que mais mata, né? Um conjunto de coisas ruins. Então um outro sintoma também é a questão da fertilidade. A fertilidade da mulher está diminuída, porque ela não ovula da maneira correta. Não significa que ela não possa ter filhos. Não significa que ela não possa ter filhos. Isso é um descontrole hormonal. Explorar isso aqui, vamos ver o que a gente acha de imagens aqui, ó, para a gente entender a síndrome do ovário policístico. Achamos aqui a acne, né, pronunciada na mulher, o hirsutismo, que é o crescimento de pelo no rosto da mulher, principalmente na parte inferior do rosto. Olha só o que eu achei aqui, ó, gordura em formato de maçã e a da mulher que tem formato de pera, né, a característica. Então, galera, perceba como essa mulher é uma mulher inflamada. Primeiro que a obesidade gera inflamação, que isso nós já falamos várias vezes.
Segundo, ela tem uma insulina muito alta, a insulina é altamente inflamatória, a insulina é anabólica para gordura, aumenta a gordura corporal. E aí, de repente, ela começa a usar anticoncepcional oral, que é altamente inflamatório, que tem risco cancerígeno, que nós acabamos de ver que tem chance de tromboembolismo. Para tratar o que? O problema? Né? Para tratar os sintomas, né? Para diminuir a acne, diminuir a quantidade de pelos, diminuir a TPM. Então vamos lá, primeiramente a gente tem que fechar o diagnóstico, vai colher um monte de exames, principalmente a parte hormonal, FSH, LH, testosterona, estrogênio, insulina. E aí como é que nós vamos tratar isso sem anticoncepcional? Então nós estamos falando de uma doença inflamatória. Então a primeira coisa a gente tem que tirar a inflamação. Mas olha só que interessante, nós temos que tratar essa paciente como uma diabética. Ela é uma diabética, ela tem resistência insulínica, ela é uma diabética tipo 2. Então o que o diabético não pode? Não pode com açúcar simples, com farinha branca, com produtos de alto índice glicêmico. Então a primeira coisa é excluir isso da dieta. Eu não estou falando diminuir, não, eu estou falando excluir, tirar da vida carboidrato simples. Nós estamos falando de um assunto sério, de uma doença que vai levar a uma síndrome metabólica que vai te matar. Então nós não estamos brincando, não é para diminuir. Aí envolve um monte de coisa, do tipo, a mulher é muito ansiosa, tem muita compulsão com doce, com refrigerante. Então tem que tratar, tem que tirar, porque não vai poder tomar. Aí o mais importante de tudo, tem que emagrecer, tem que tirar essa gordura que é altamente inflamatória do corpo. Tem que resolver a resistência insulínica ou melhorar ela. E para isso, além da dieta, com exclusão de um monte de fatores, dieta bem acompanhada, com nutricionista, com médico, especialista, precisa do quê? Precisa de atividade física. Tá? E uma atividade física bem orientada com o resultado. Não vem com caminhadinha no parque, não. Então, diminuindo a resistência insulínica, diminuindo a obesidade, a gente vai começar a baixar a insulina, que é o grande problema e que vai gerando outros. Então, a sua dieta tem que ser composta do quê? De verduras, de vegetais, de uma fruta ou outra cítrica menos doce, fontes de proteínas magras e gorduras boas, e excluir carboidratos simples. Num primeiro momento, diminuir qualquer tipo de carboidrato, mesmo os complexos. Depois nós podemos adaptar o uso do complexo na dieta. E os hormônios, como eu falei, eles trabalham em conjunto, né? Eles se equilibram um com o outro. Então o aumento de insulina vai levando ao aumento de outros hormônios, assim como o aumento de testosterona num processo que chama aromatase, aumenta a quantidade de estrogênio. Isso eu já expliquei também. Só que esse processo de aromatase acontece onde? Na gordura periférica. Então nós já estamos trabalhando em tirar essa gordura periférica. Mas tem outras coisas que podem ajudar. Então, fora alimentação e dieta, o que a gente pode usar? Existem vários tipos de fitoterápicos, mas o que eu mais uso é a crisina, que além de ser anti-inflamatória, ela inibe a aromatase, ela inibe com que a testosterona vire estrogênio. Para tratar a resistência insulínica, a gente vai poder usar o picolinato de cromo. Nós vamos ter que usar, às vezes, o glifage, que é derivado de um fitoterápico também. Vamos investir em vitamina A para a pele, para melhorar a acne, vitamina B, ZMA, zinco, magnésio, vitamina B6, vitamina D3, ômega 3, óleo de prímula. E na parte de alimentação, nós podemos já tirar todos esses benefícios dos alimentos que eu falei, de uma aveia, de uma linhaça. Então isso tem que ser bem elaborado na sua dieta. Reposição de iodo e cromo, né? O cromo eu já falei no picolinato, mas o iodo importantíssimo, até a gente chegar em graus, porque a síndrome do ovário policístico tem graus, em que a gente vai partir para os hormônios bioidênticos, né? O mais importante aqui que nós temos para falar é da progesterona bioidêntica, porque nós estamos falando de uma anovulação, a mulher não ovula, então ela aumenta a infertilidade. O hormônio principal em relação a isso qual que é? Progesterona, que até agora a gente não falou e que vai estar bagunçado, principalmente se ela estiver usando o anticoncepcional oral. Por quê? Porque progesterona, o nome já diz, progestare, progestação. Então precisamos dar uma olhada nela. E aí, às vezes, tratar essa infertilidade, né? E fazer a mulher poder engravidar. Totalmente possível e basta tratamento. Então, meninas, estou aqui para passar informação, tá? Cada um faz a sua escolha, se quer usar anticoncepcional, o problema é seu.
O problema é seu desde que você esteja ciente, né, dos riscos que você está correndo e os benefícios que ele pode te trazer. Portanto, procure um ginecologista que esteja ligado à área de modulação hormonal, que se preocupe com saúde. E aí, dentro de uma equipe multidisciplinar, você vai precisar de alguém para montar uma dieta, para uma atividade física, talvez um médico do esporte, talvez uma nutricionista, talvez um educador físico, talvez todos dentro de uma equipe bem elaborada. Bom final de semana a todos, muitas atividades físicas, muita alimentação saudável, muita saúde para todo mundo. Com Deus.